da extinção do processo. A extinção do processo dá-se por sentença, ele não diz mais com sem resolução, como a gente já disse, não diz mais com resolução, sem resolução, não, porque lá ele já diz, resolverá o mérito ou não resolverá. Lembra que a gente comentou? A extinção tem 2 artigos, ele diz, a extinção do processo dá-se por sentença, ponto. E 317, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Tem que ler isso, porque quando a gente vê o se possível, tá aí topologicamente posto, ele tem um sentido. Então é para a gente conversar junto e ler junto os artigos para dar uma aplicabilidade. Porque aí fica todo mundo realmente com muito receio. Chegou, andou o processo todinho, chegou no final, deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível. Se possível, tem vício que é incorrigível, que é insanável. Agora não tem o regramento tão posto do que seria, né? Inclusive, o Código também oportuniza a questão de, se der tempo ainda, de emendar e se a outra parte já ter o contraditório para evitar de uma outra ação, né? Ele fala, tem um artigo que fala disso, que até eu adotava antigamente uma ata assim, que era assim, caso haja emenda da inicial, terá o reclamado prazo para aditar a contestação, que era para aproveitar mesmo, para não evitar da pessoa ter que entrar com outra ação ou chegar no fim do processo e dizer, vou extinguir esse julgamento porque não foi dada oportunidade, né? Enfim, aí a gente tem aí só alguns desdobramentos de 284, a gente muda de 10 para 15 dias o prazo de emenda, né? Salvo engano, estende. No artigo 10 do CPC é excepcionada a hipótese do 332, houve institucionalização da não surpresa, que a gente falou lá no começo. E aí, de modo que mesmo em matérias de conhecimento ex officio, vai ter que oportunizar esse debate. Aquilo que a gente falou no início da não surpresa, não como uma leitura de desconfiança do juiz, mas às vezes no espírito de colaboração a gente não viu o documento. A gente teve um caso de suspensão e interrupção de prescrição que estava por ali e a gente também vai passar por cima. Enfim, passar por cima não porque quer, né? Veja, não é arbítrio, mas... A gente já tinha uma tendência, veja que no nosso recurso mesmo de ED, a gente teve essa modificação, né? De notificar a parte e tal. E essa questão de prescrição geralmente, assim, já havia esse indicativo de se dar, oportunizar, porque havia as causas de interrupção e suspensão e que realmente, às vezes, não estão claras no processo, né? Então, assim, para dar uma decisão dessa de acolher uma prescrição sem que a parte realmente diga se há alguma causa, né, interruptiva ou suspensiva, era assim, meio complicado, digamos assim. Bom, finalizando, na verdade, esses recortes que a gente fez e que tem muito bem feitos por vocês e por essa investigação que vocês mesmos vão trilhar, o que a gente diz aqui é que, sem a pretensão de esgotar a parte geral, bem como fazendo breves referências à parte especial, as referências ditas até o momento objetivaram justamente trazer um ferramental elementar, para que, passando a observar um fluxo de um processo de trabalho, seja possível a gente visualizar a hipótese de incidência. Como a gente está andando aqui na hora, e a gente antecipou muito essa questão de falar sobre o fluxo e tal, o que a gente vai fazer é caminhar junto nesse fluxo, tá certo? E na medida que a gente vai caminhando, vocês mesmos vão poder identificar, e a gente conversando junto, levantando essas hipóteses, que é, digamos assim, o nosso próximo passo. Passa-se agora ao item de uma reclamação trabalhista, destacando zonas de aplicabilidade do CPC. E a gente destaca junto, destaca com vocês. E dentro dessas zonas, que aparentem menor campo de indagação hermenêutica acerca da integração normativa, façam recortes temáticos, a fim de possibilitar os exercícios intelectivos antecipados dessas hipóteses. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a gente não tem julgado, não tem jurisprudência. A gente até pode antever algumas que existiram e que construíram algumas ferramentas legislativas. Feito aquela história que a gente estava falando, que eu li lá em Teotônio, que a tutela de evidência não tinha esse nome, mas dizia assim, mesmo na ausência de perigo na demora, poder-se antecipar. Então, já é uma perspectiva de decisão que hoje está positivada. Né? Satisfativa. Exato. Mas, de qualquer sorte, o que a gente vai fazer hoje aqui é esse trabalho mental de tentar antecipar ou tentar antever em que zonas a gente vai bifurcar e pensar sobre a aplicação ou não. Tá? Enfim, vamos lá. Agora eu vou divulgar o módulo 3, ainda não abriram as inscrições, vai ser no dia 28/9, só para vocês se organizarem caso queiram. Conciliação e mediação judicial, é um doutor Otávio Calvé, do Rio de Janeiro, né? Eu soube que é um excelente, eu não conheço, assim, mas eu já tenho livros dele, mas dizem que é um excelente professor. No dia 5/10, professor Leonardo Schenck, que vai ser concentração das defesas no rito comum, resposta do réu, incidentes processuais, impedimento de suspeição, desconsideração da personalidade jurídica, lá, dia 5/10, hein? Documentos, exibição de documentos ou coisas, assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Intervenção de terceiros e litisconsorte, dia 17
16 de outubro, com a nossa colega juíza Cássia Barata, que é da 7ª Vara do Recife, que está em Jaboatão. E lembrando que... E lembrando, é que nem eu estava dizendo, é que nem é consulado, é embaixada. Quando eu estou lá dentro, o pessoal, começaram a fazer essa brincadeira, né? Quando tiver exceção de competência, eu digo, não, aqui é a embaixada do Recife, aqui é terreno recifense. No horário de funcionamento, né? No horário. Não, das 13 às... A embaixada é só nesse horário. Então, vamos lá. Dinâmica das provas e decisão. Dia 6/11, produção probatória e provas no processo juiz João Humberto Cesário, do Mato Grosso. E fase decisória e fundamentação da sentença, coisa julgada, nosso colega aqui da região, juiz Agenor Martins Pereira, dia 9/11. Depois, acho que já divulgaram o calendário, mas eu falei os mais próximos, só para vocês, caso e também, se organizarem. A questão do EAD, né? Porque aí, para os que não conseguirem ou não tiverem o acesso, a gente tenta replicar. Por exemplo, para esse encontro nosso hoje, acho que a gente vai conseguir ter umas 2 turmas, né? Para a gente vai dias, o mesmo curso, mesmo essa módulo, mesma conversa. Sim. Mas aí vamos separar. Vai combinar, né? Não, vai ser tão divertido, eu aposto. A gente faz um lá e low. Mas assim, é mais difícil no EAD. Para o EAD, a gente tentou trabalhar um texto contínuo em módulos de leitura. Porque é isso que a gente está conversando, que é rico no que a gente troca aqui. Lá a gente pode até tentar construir em sede de fóruns. Eu sou um entusiasta de EAD, né? Aliás, está se vendo, né? Eu vivo nesse negócio de EAD, mas... aqui a gente tem essa coisa da presença, então eu tenho outros apelos, né? As ferramentas tecnológicas me dão lá também, mas aqui a gente brinca, descontrai, vocês dão exemplos, né? Enfim, mas vai ter também EAD, vai né? ter EAD, a mesma. Bom, vocês receberam, não foi? Eles receberam um fluxo lá. E na verdade, essas setinhas, elas iam chegar já todas prontas. Eu consegui ontem de noite botar na ordem para ele aparecendo aos poucos, que é para poder a gente render mais nessa caminhada, tá? A ferramentinha lá da tecnologia que me ajudou, eita. Até tem um textinho apresentando, né? Mantendo a noção de que as normas do processo cuidam de dizer previamente à comunidade sobre a qual se irradiam quais são as formas, maneiras e modos de pedir, modos de resistir, e a quem deve se direcionar o pedido e a resistência, no caso a nós, né, do judiciário. Tem-se que, especificamente no caso da reclamação trabalhista, tais normas se prestam a orientar a atuação dos sujeitos envolvidos na contenda que se funda em seu aspecto material, em uma relação privada, cujo elo entre as partes conectantes é o trabalho remunerado. Então, assim, aqui é aquele link do que a gente falou de início, de que existe um direito material informador e existem normas processuais do trabalho que estão postas lá na nossa CLT. E que, às vezes, eu me sentia bem tranquila na coordenação, sem pensar no intuitivo do processo, porque onde ele quis fazer pender alguma força, ele já o fez. E dei aquele exemplo entre o arquivamento e a revelia com confissão. São consequências muito diferentes para partes que, em tese, estão dentro do mesmo processo e, em tese, têm o mesmo direito de ir construindo naquela contenda, né? E aí, obrigada, querida, daqui a pouco. Diante disso, observa-se que, mesmo antes de quaisquer reformas processuais, a CLT já indicaria um norteamento dessas regras, na medida em que o seu título 10 regulamentou o processo do trabalho. E esse convite que a gente vai fazer, na verdade, deixar em aberto, é para a gente fazer essa leitura lá, que diz as disposições preliminares do 763 ou 769 servem de comandos gerais a irradiar diretrizes de aplicabilidade aos demais dispositivos do processo trabalhista. Seguem ali os atos, alguns prazos específicos de embargos, enfim. A gente tem uma coisa do processo coletivo mesmo, transformar em individuais e coletivos. Nós, historicamente, já temos regulamentos sobre demandas coletivas, né? Enfim, é tudo mais do mesmo dizendo isso. A gente, né, a Constituição, direito de ação, medida de democracia e justiça, e aí a gente chega no nosso fluxo. Tá? Vocês podem receber depois esse material se quiserem ler de modo mais... Mas a gente já conversou, então é melhor a gente já chegar lá. Então, nesse fluxograma que vocês receberam, alguém chegou lá, né? Alguém distribuiu uma reclamação. Né? Uma inicial, que pode ser dita e reduzida a termo, ou está lá escrita para distribuir. Não, mas já pode. Pode. Agora pode. Enfim, na lei pode. E aí a gente tem esse regramento da reclamação na hora lá da distribuição. E aí a gente tem, por exemplo, a regra do jus postulante, já é um diferencial, né? Que se a gente fosse pensar na sistemática do CPC, a gente não há, na verdade, a rigor em regra. Bom, para que aconteça o próximo passo e o encontro ali entre as pessoas, na verdade, a secretaria notifica. Então, na leitura, vocês vão me ajudando aí, que são conhecedores do processo, talvez até mais tempo do que eu, o processo do trabalho, a secretaria notifica. Né? Fez a triagem lá na caixinha, tudo bonitinho. Não, vamos expedir a notificação. Então, em
tese, aquele antigo CITES, que no CPC agora também não tem mais para o juiz do processo civil ordinário, não. A distribuição, pelo menos eu digo assim, quando não tem é porque vai considerar distribuído, vai considerar acionado, ajuizada a ação do momento ali de distribuir. Então, um ato em tese de secretaria ainda. Antigamente tinha essa história, né? O CITES. Eu me lembro que a gente assistia às aulas de processo. Pois é, porque resolveu. Não, botou o carimbo e distribuiu. Ajuizou. Então, aqui a gente, em tese, faz isso, né? É como se a gente não tivesse aquele momento de encontro com as partes lá na audiência, porque é naquele momento, em tese, que o juiz chega para encontrar todo mundo e ver o que é que vai resolver a partir dali, porque a secretaria já dá andamento a esse ato. A carteira vai lá, notificação, prepara a notificação e espelha. Pois bem, chega lá para o reclamado a notificação. Vamos supor que a notificação chegou para o reclamado e chegou o momento da audiência inicial. Nesse momento de audiência inicial, o que eu estou chamando aqui, gente, de audiência inicial, muito mais porque a gente está num contexto regional que parte. A nossa regra aqui é partição de audiência, mas a gente sabe que na construção da CLT é uma audiência una. Tá? Na nossa praxe da 6ª região, a gente faz essa partição. Então, eu chamei aqui de audiência inicial, observando essa nossa realidade. Aqui e acolá, a gente tem situações de colegas que vão e aplicam a questão da audiência una, mas que a gente pode entender nesse contexto. Como a maioria faz partida, a gente fez assim. Nesse dia da audiência inicial, a gente está conversando de uma maneira prática e da vida, né? É o fluxo do processo de trabalho, não o procedimento, o processo do trabalho. Alguém faltou. Alguma das partes faltou. Na hora que faltou o reclamante, a gente tem regramento. As consequências estão ditas no Código de Processo de Trabalho. Né? As consequências para essa ausência, arquivamento do processo. Então, até então, aí eu não vejo, tirando a questão dos atos processuais, da contagem de prazos e tal, que também tem regramento, a notificação fala nas 48 horas, a gente tem a questão dos 5 dias de antecedência para inicial. Então, a gente, no tratamento, me parece que até então a gente não conseguiu bifurcar ou fazer um xizinho nos prazos de lá do processo civil. Então, talvez a gente deva ficar lá com o bloco de tratamento da CLT. Mas, veja, são coisas para a gente pensar. A gente percebeu que a gente andou um processo em tese completo, até um arquivamento. Eu não me lembrei do CPC aqui até agora. Nesse caso aqui, a ausência de reclamante, que eu nem apurei se o reclamado foi ou não, mas aqui tudinho andou com a CLT. Em princípio, né? Então, vamos lá. Porém, foi o reclamado que faltou. Não foi mais o reclamante. A verdade é a ausência, a gente esquece aqui, e quem está ausente agora, na verdade, foi o reclamado. Perdão, foi o reclamado. O reclamante está lá. Bom, mas ele foi ausente por quê? Na verdade, não tinha tido a notificação regular, ou a gente não observou os 5 dias, e ele mandou avisar, não vai dar, ou, enfim. Tem uma justificação que, dentro dos atos de secretaria, a gente vai repetir a sequência para uma audiência inicial. Tá? Então, aqui também, nesse andamento de prazos, eu penso que a gente não muda também essa contagem. Como é isso? Os 5 dias vão ser os 5 dias úteis, vão ser os mesmos 5 dias corridos daqueles 5 dias que a CLT fala, que já é uma interpretação de leitura de que será em até 5 dias que antecedem a audiência, né? Enfim. Eu estou só destacando aqui, se vocês lembrarem de outras hipóteses, falem, porque, na verdade, é como se a gente estivesse andando dentro de um processo do trabalho e percebendo que tipo de instituto vai nos tocar dentro dessas mudanças, né? Porém, na verdade, deixa que não foi problema de notificação. Não quis mesmo ir, não dou cabimento, não estou nem aí, pô, tudo bem. Aquilo que eu tinha falado lá, revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Se a gente for olhar lá no CPC, né, Lô, a gente vê que são institutos distintos, salvo engano, quando a gente pensa em revelia e pensa em confissão. Uma revelia não necessariamente importa em confissão quanto à matéria de fato. Aqui é uma penalidade aparentemente maior do ponto de vista dos institutos do processo. Então, me parece também que a CLT é bem específica quanto a isso, que a ausência, e fala em ausência. Se eu não me engano, o texto da lei não fala nem em ausência de defesa, né? A ausência da parte, não é isso? 840, 44, né? Por ali, 844. Até porque a defesa agora vem tudo pelo eletrônico, né? Porque se a gente fosse considerar esse contexto do eletrônico, na verdade, tudo ia correr em secretaria e os atos iam se validando ali pelas assinaturas eletrônicas. Se a gente for... Porque, veja, gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve aproveitar o que de bom as tecnologias ou os sistemas nos trazem, mas é porque a gente precisa ter uma visão global. Se eu recorto o que me interessa, vai ser difícil argumentar que o resto não se aplica. Então, se eu recorto que eu não vou fazer um momento de audiência para recebimento da defesa e que isso vai correr em secretaria,
pode ser vantajoso, mas eu tenho que botar na balança que tipo de prazo eu vou contar, os que o CLT manda ou que o CPC manda, já que eu resolvi trazer também do CPC esse outro regramento. Porque, na verdade, vira o Frankenstein. E aí não é justo com a parte, com quaisquer delas. Então, a gente ou revela e diz, não, a gente vai adotar essa outra sistemática, mas aí a gente também tem que trazer o que tem de bom, o que tem de ruim. Obviamente que no que couber recorte, porque o recorte do parágrafo não vai dar, não. Só o parágrafo não. Mas se a gente tiver sistemática específica para um ato de comunicação, a tal da videoconferência, adorei. Adorei esse negócio de videoconferência. Não, eu queria dizer também que a nossa importância de não dispensar, a não ser que adotasse um regramento específico, essa primeira, de receber em cartório a defesa, é a questão da conciliação, que lá não é obrigatória, a nossa é, e é causa de nulidade do processo. Eu resolvo com a videoconferência. Se me deixarem fazer a videoconferência, mas que vai ter que ter aquele momento de olhar para o regramento. Tem vai olhar, eu boto assim na seja câmera, WhatsApp, videoconferência, que vai ter que ter, vai ter. Bota a roupa daqui para cima, fico lá, bota a maquilagem. É feito Jornal Nacional, né? Que antigamente, hoje em dia não, que eles têm que levantar, né? Que diz que era, né? Botava ali embaixo. Botava uns 20, não são 23, né? Bota 23 estúdios de televisão. Aí vem o servidor que vai ficar com o pregão, chega lá, chama, entra, senta o pessoal no estúdio. A gente montou já o estúdio, né, lá em casa, aí fica assim, boa tarde, pessoal, tem acordo, então validar a defesa, tal. Não fica bom. Veja, eu tô dizendo assim. Com esse problema de mobilidade no Recife, seria ótimo. O problema que a gente vai gerar é o da desconexão ou da total desconexão. Que aí é problema. Porque aí vão ter os extremos, né? Vai ter aquele que a vara está em casa, que já está, coisa do PJE. E aquele que, graças a Deus, não sabe nem que... Enfim, vamos para frente. Não, pode não. Peraí, agora não. Tem acordo pode não. Agora, acho que, veja bem, falou bem. Porque essa geração que vem aí agora, para entender o que é trabalho, o que não é trabalho, vai ficar difícil. É melhor essas salinhas ficarem... Não, agora a mamãe vai trabalhar. Mas você está em casa. Não, meu filho, mas agora é trabalho. Pois bem, a gente tem situações com a situação, mesmo com a revelia e a confissão, a gente continuando nesse sistema que a CLT informa para a gente, mesmo em tais contextos, a gente tem situações de necessidade de produção de prova. A questão da insalubridade, mesmo que se tenha um entendimento correto de que a prova é legal, né, que então, diante disso, a gente não teria como deixar de fazer, caso a parte não... A questão da perícia, o regramento CPC, a gente utiliza, né? A questão de perícia, de testemunha, a gente utiliza muito o CPC. Então, mesmo aplicando essa questão da penalidade, o que eu consigo, por exemplo, ver para uma revelia? Eu não sei se ainda está regido dessa maneira, acredito que sim, pelo que me lembro. Prazos correrão independentemente de intimação. E ele receberá o processo no estado que se encontra. Isso são consequências da revelia lá no processo comum. E a confissão em relação à matéria de fato, aí ele terminou de dançar, né? Porque aí foi o pior que o processo de trabalho deu para ele. Mas, de qualquer sorte, ainda assim, tem coisas em que os entendimentos são de que precisa, por exemplo, a produção de uma prova para perícia de salubridade, para pedido adicional de salubridade. Sim. Então, enfim, e as presunções podem ser ilididas, prova em contrário, né? Então, assim, confissão contra a matéria fática, isso não significa que é morto e acabado, né? Lógico. Tem condições de ser revertida se houver uma prova em contrário. Existe a possibilidade do juiz mesmo tomar o depoimento. Tem colegas, eu já fiz isso. Gente, pois é, aí não tem exatamente quem é indisponível, né? Considerado indisponível, né? Aí não tem, não dispõe daquele... E a gente volta a um ponto aí que você falou bem, porque eu esqueci de falar. A gente já adota hoje uma recomendação que diz que pelo menos a gente lá na vara não tem esse problema, não comparecem, né? Veja que eu falei numa situação em que é obrigatório o comparecimento, tal, mas nos entes públicos a gente atende essa... Porque é aquela questão da conciliação que não vai haver. Então, aí volta a questão. Por quê? Né? Que é a questão da conciliação, exatamente. Então, a gente cai na mesma lógica. Por que é necessário o comparecimento? É a proposta de conciliação. O ente público não vai conciliar, aí realmente é uma exigência dispensável, né? Porque aí para depois não dizer assim, não, mas para o ente público pode, isso aí é CPC. Não é bem isso, é diferente. Mas, de qualquer sorte, a gente tem aí uma transigência ali naquele comparecimento. O fato é que, nesse caso aqui, se produziu prova, mas, às vezes, a gente passa direto. A matéria ficou ali na revelia e na confissão, a gente já vai marcar o quê? O nosso encerramento com o julgamento. E só uma coisinha que eu me lembrei. Tem muito colega achando que depois do PJS a audiência inicial ficou assim, uma coisa meio improdutiva, mas eu acho assim que ainda é importante para uma gestão de pauta, porque os processos abrem as salas, né, de audiência e os processos vão entrando. A sua gestão de pauta você vai poder fazer com essa audiência também. Não é só a questão da conciliação, uma gestão de pauta.
Delimitação da matéria. Se você quiser no interior, que a gente tem essa facilidade de colocar a mesma empresa ou advogado, enfim, que facilita muito o processo, a produção de prova naquele dia. Então, quer dizer, não é só isso. Na verdade, tem acordo, não tem, mas às vezes tem exceção de incompetência. Se a gente trabalhar sempre na perspectiva da solução do conflito, todas as vezes que a gente se encontra, esse é o objetivo. Tanto assim que eu acho que essa é a razão de ser, de se falar em audiência una. A rigor, se botar minha televisão, eu acho que dá certo. Porque a gente, veja, se você pegar o sistema e fizer ele andar todinho eletronicamente e disser que no dia que a gente se encontrar, a gente vai validar a defesa quando se encontrou, as provas documentais já vieram, estão validadas ou não ali, o que impediria de, naquele momento, a gente fazer uma audiência una? Eu não estou falando de deixar de existir o arquivamento, de já passar direto para a confissão. Eu estou falando de não validar em secretaria. Estou falando de a gente se encontrar e num dia só a gente resolver tudo. Quer dizer, a gente está, parece que voltando para o começo, a coisa da audiência una, mas não sei. Já com prazo para falar sobre documento e tudo, né? Não, já as coisas correndo de modo que ali eles validem, porque eles vão validar. É óbvio que para eles vai ser mais fácil também, porque, gente, vamos combinar, se a gente está no espírito de colaboração, o bom advogado ajuda nosso trabalho. Ele não está ali para atrapalhar. Então, assim, para o advogado, é melhor ele impugnar antes lá do escritório. Se ele disser que resolveu usar o que a CLT diz da oralidade e impugnar ali na hora, bom, paciência. Eu vou ter que dizer, tá certo, doutor, vá. O senhor também tem tantos minutos, sei o quê. Mas, no final das contas, para ele vai ser uma ferramenta de trabalho boa. Então, se de 10, 15 processos que a gente marcar, isso acontecer em 2, né? Então, assim, no final das contas, talvez a gente caminhe para esse momento. Não sei ainda, porque a gente está aqui aberto. Então, bom, vamos lá. Revelia a confissão, chegamos já no final aparente de um fluxo, em que dessa sentença pode vir um embargo de declaração, aquela história do efeito modificativo, se for o caso, notifica. Eu acho que não vai ter no fluxo aí, né? Mas, de toda maneira, resolvido o ED, a gente, aviado o recurso de ED, a gente vai ter uma sentença, e dessas sentenças vai caber o RO. Agora, esses embargos aí que foi feito modificativo, que era a construção do jurídico presidencial, eles estão lá na lei. Sim, e na nossa veio antes do CPC, né? 2014. Isso. Isso que eu estou fazendo a minha culpa, mas que a gente, quando for lançar uma matéria, a gente pode lançar. Porque aqui eu poderia ter feito justamente esse fluxo para o ato de secretaria e notificação primeiro, caso fosse um ED modificativo. Por quê? Porque aqui, nesse desenho que está aqui, a gente já pensa numa aplicação de quê? De alegação de nulidade, né? Se for aqui uma sentença que acolher um pedido de efeito modificativo e ela não tiver aberto a vista lá para a parte contra quem se modificou, já vamos ter aqui uma preliminar de nulidade. Quer dizer, eu acho que né? A prática assim, não é bom que a gente veja, porque às vezes notifica todo mundo e nem precisa. Nem precisa. Né? Mas quando é o efeito modificativo, está dito lá hoje em dia que no pedido a gente tem que, de 2014, já dizia no nosso processo de trabalho, e que agora no CPC a gente diz também para o ED do procedimento comum. Que interessante, falar dessa regra de 2014, é 13.015, porque ela faz remissões, inclusive, expressas no CPC de 73. Eu fiquei pensando como é que vai ser a parte recursal. Porque ela remete capítulos inteiros a regramentos que ou mudaram um pouquinho a redação ou estão em outros lugares, topologicamente falando. Por óbvio que a gente vai resolver procurando onde eles foram parar, se é que eles ainda existem, né? Porque tem muita coisa que foi suprimida. Foi, só que ela remete textualmente. Remete. Tal, se regra pelos seguintes e pelo artigo de tal a tal do Código de Processo Civil. Total. Foi. Aí agora tá aí. Mas aí... Aí o pessoal fica à vontade aí pra gente descansar. Segundo grau. Vamos lá. Enfim, de qualquer sorte, a gente também poderia ter chegado aqui no RO por esse fluxo. Eu deixei só aqui para o final para destacar, né? É uma situação que poderia... A gente arquivou um processo, mas isso poderia ter gerado algum prejuízo e a parte entendeu de aviar um recurso ordinário. Então, nesse fluxograma aqui, que a gente está, digamos assim, fechando as instâncias ordinárias, a gente está vislumbrando, parou aqui. Na verdade, eu não chequei na sessão de julgamento, porque a gente vai chegar no final para chegar nela conjuntamente. Mas vejam, tirando alguns pontos muito específicos, eu não me lembro de ter falado sobre o CPC. Talvez a gente pudesse ter falado um pouco aqui nesse quadradinho da produção da prova, mas como a gente não imagina muito produção de prova em situação de revelia e confissão, não me lembrei de casos concretos que a gente pudesse fazer. Ou a questão da perícia, né, se for o caso. Porque aí, veja... Reclamante confesso, digamos, mas há período de insalubridade, aí mantém-se, é uma previsão, né? É uma previsão de prova legal na CLT. Entretanto, o modo de proceder perícia
está no CPC. Acho que no 826 se falava a palavra perícia. Eu só consegui ler uma ou duas vezes a palavra perícia ao longo de toda a CLT. No Ctrl F, né, que a gente bota lá, eu botei perícia. Pronto, aparece duas vezes. Mesmo assim, eu li que no 826 já não tem sentido, porque na Lei 5.584 fala da escolha do perito. Então, a rigor, a gente já ia beber dessa fonte. De modo que, por exemplo, nesse ponto, a gente pode marcar o xizinho na parte de produção de prova, e, em especial, produção de prova pericial, porque o modo de proceder está dito lá. Já estou antecipando um pouquinho, digamos assim, o exemplo prático que a gente vai acabar enfrentando, porque é menos polêmico de que a gente realmente, com duas vezes a palavra perícia aparecer na CLT, a gente não tem indicação de como proceder para realizar uma perícia, né? Bom, mas aí, no caso, a audiência inicial pode resultar em conciliação. E aí a gente faz o nosso termo de conciliação. Também não lembro de nada que precise, digamos assim, de algum regramento diferente. Ao contrário, a gente tem regramentos específicos na nossa conciliação para comunicar a União, comunicar o INSS, como está Nosso Senhor. Todo mundo tem que saber da conciliação dos órgãos da administração. Pois bem, mas aí não conciliou, tá certo? Pois não, desculpa. Arbitragem e mediação. Sim. Já é um Pronto, isso não, já é uma sinalização. Caso, e é uma sinalização boa da gente apreender, de você trazer para a gente, que escapa da gente falar aqui, porque para a gente, às vezes, compreender um código ou um regramento como um todo, é muito interessante a gente entender como se deu o processo legislativo. Os debates políticos, o modo como foi construído e as decisões ao final de se vetou, se não vetou. Como você bem lembra aí dessa questão da arbitragem, então a gente tem um veto específico para o processo de trabalho. Naquele outro caso que a gente falou, que ela diz individual e coletiva, ela argumenta lá no veto que, na verdade, aquela possibilidade já está prevista em outro dispositivo. É como se ela vetasse, mas não entender que não precisava. Está escrito, era mais do mesmo. Eu nem sei se é assim, os autores dizem que precisava, né? Bom, de toda sorte, na nossa audiência inicial, segue o jogo. A gente vai ter um novo encontro, porque aqui na sexta região, em regra, a gente tem partido. Vai ter aquele que vai determinar as produções de prova nesse devia aí, né, com atos de secretaria. Algumas provas a gente produz lá no próximo encontro, outras a gente vai produzir aqui no decorrer desse momento. Designar uma perícia, determinar a produção de prova documental, fixar prazos para manifestação. A gente tem aqui, eu não estou conseguindo ler, mas vocês podem ler, notificação de testemunhas. Porque, sim, que nessa coisa é interessante. A gente tem regra própria, e vocês sabem, bem-vindos ao processo civil. Eles acabaram com o rol lá. Não está mais escrito o rol, não. A gente não tem o nosso 825 daqui, que a gente, por uma questão de negociação já de regras, muitas vezes a gente adota o rol, acho até que na Navarra a gente adota, como uma maneira da gente tentar não ter os adiamentos para a audiência seguinte. Questão de pauta, né? Mas quando a pauta é mais breve, é melhor adotar o 825, porque gera menos petições no processo, menos despacho. Não, veja, a rigor, aquilo é uma cláusula negocial, na minha opinião, da ata da inicial. Se alguém protestar, se alguém disser assim, não, doutor, olha, eu protesto, esse artigo aí, porque a gente faz inicial, bom dia, mas tá o que a gente botar ali. Então, mais rápido, melhor, né? Mas a rigor, um profissional que diga assim, desculpa, excelência, pela ordem, assim, tá vendo essa linha aqui, pronto, bote que eu protesto, porque ali é uma regra negocial, a rigor é o 825. Só que a gente diz que não adiará, que não sei, e aí preclui, porque aí são outras regras que incidem, a regra de preclusão, né? Mas se alguém disser assim, não, olha, é o seguinte, esse aí eu não tenho condições de garantir, não, a senhora bote aí a gente foi descoberta. Mas na verdade, quando a gente está ali coordenando os trabalhos, parece até que a gente está com um arbítrio. Mas, às vezes, a gente está com um pensamento mais da prática, tem que o profissional chegar e advertir que aquilo ali é um pouco diferente. É o papel dele também. Do mesmo jeito, é do nosso papel de tentar coordenar um trabalho para chegar mais rápido na solução, seja a favor ou contra quaisquer das partes, tem que o profissional do lado de lá também entender, fazer a gente separar o que é joio e o que é trigo, para, naquele caso concreto, assim, não, essa cláusula negocial não vai aceitar na inicial, essa cláusula. E isso é importante, porque, assim, a gente sabe, hoje em dia, a mecanização, etc., muitos modelos que são colocados, né? E as pessoas, às vezes, vão tão no automático. Eu soube de um caso específico que a ata tinha um autotexto lá, aí constava já perícia, determinando perícia, insalubridade barra periculosidade, e teve várias nomeações de perito e não tinha pedido de insalubridade e periculosidade. Aí o perito já é notificado quando ele olha, meu Deus, minha caixa encheu, quando vai olhar caso por caso.
Era o autotexto da audiência, minha gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o advogado não viu, ninguém viu. O juiz e não aí viu. caiu no perito e ele, lá na inicial, né? Pra baixo pra cima, Foi, pra o baixo pra juiz cima. Eu botou tenho uma- que ter essa bexiga dessa Ele botou um negócio insalubridade que não tinha achou. nada a ver. A parte não percebeu quando foi falar depois, dançou. Só o perito, pelo amor de Deus, não, tem que... Olha, aí bota assim, excelência, com todo respeito, eu procurei E em não sei, todos os cantos possíveis, não estou achando A senhora pode insalubridade. chamar a parte para emendar. A senhora pode ver aí se é isso Gostaria que a mesmo. parte viesse pedir para eu poder fazer. E aí, continuou o erro, né? Aí depois, aí a pessoa que estava sendo bombardeada por notificações vazias disse assim, será que não é a ata da audiência? Eita mesmo! Pronto, aí descobriram, enfim. Mas é isso, porque a gente vai no automático. Tanta rapidez, né? Tanta audiência que, enfim. Aí é bom dar uma lidinha, né? Deixa eu só botar ele aqui embaixo, Lu, porque a gente pega essa parte de prova, tem umas partes específicas da CLT, né? Deixa eu só deixar ele abertinho aqui junto. Ele vai andando aqui. Bom, aí nessa parte do fluxo, a gente vai chegando, na verdade, no nosso momento de instruir o processo, tá? Então, a gente aqui, a rigor, como a gente parte, nesse momento da reclamação trabalhista, boa tarde, pessoal, tem acordo? Não, tá certo, então vamos instruir o processo. Depoimento de parte, oitiva de testemunhas. Bom, ao longo desse caminho que a gente está fazendo, eu ainda consigo permanecer vendo a CLT. Na forma de proceder, tem situações específicas, como a gente falou, a prova pericial, mas o depoimento de parte ele tem uma regra específica que fala lá no 858, é facultado ao juiz, a oitiva. A parte de testemunhas, a gente falou já antes, a história do 825, a maneira como se refere, porque agora no CPC fala, e já falava até na reforma depois, em acariação, a gente tem uma maneira específica. Estava querendo abrir aqui o item específico da produção de prova. É bem verdade que a gente se servia de completando algumas situações específicas de suspeição e tudo mais, lá do CPC. Mas é uma situação de zona de análise para a gente. Por quê? Porque a gente bebia já de algumas particularidades de regras, de lá, de contradito e tudo mais. Mas aqui a gente tem referência também. É porque acaba que a gente lia pouco, digamos assim, porque a gente estava indo lá fazer essas construções que a gente estava considerando mais avançadas, mais modernas, mas quando, na verdade, eles estavam correndo atrás para chegar perto da gente. Então, tem a parte das audiências, aí quando ele vai regrando as audiências do 803 em diante, diz como é que está, quem é que deve estar presente, diz como é que a gente faz com a testemunha, se ela for funcionário civil ou militar, que a gente deve chamar para comparecer, 823, no né? 823. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação, lá no 825.